Dor de ouvido na criança. Como é que a gente sabe o que está acontecendo? Você já passou por isso? Seu filho acorda no meio da madrugada chorando e aí coloca a mão no ouvido e algumas vezes até diz que está doendo o ouvido. E aí surge uma dúvida: será que está com uma infecção, uma otite? E aí tem um detalhe que às vezes as mães não sabem: nem toda otite ou inflamação do ouvido é igual. Na verdade, as duas formas mais comuns de otite na infância são otite média e otite externa. Hoje eu vou explicar de forma simples como essas otites desses dois tipos acontecem, quais são os sintomas e os sinais que podem ajudar você a entender o que está acontecendo com o seu filho. Eu sou Ronaldo Moura, pediatra. Vem comigo. Recentemente eu atendi duas crianças no mesmo dia. A primeira era um menino de 2 anos, que estava com sintomas gripais havia uns dias, o nariz estava escorrendo, tinha uma tosse leve. E aí, na madrugada daquele dia, começou a acordar chorando, reclamando de dor no ouvido. Pouco tempo depois eu atendi uma menina de 8 anos. Ela tinha passado o final de semana em Caldas Novas. Ficou o fim de semana inteiro na piscina. Também estava com muita dor de ouvido. Os dois casos tinham dor de ouvido, mas tinha uma diferença importante. Quando a mãe encostava na orelha dessa segunda menina, a dor piorava bastante. As duas crianças tinham dor no ouvido, mas uma tinha otite média e a outra tinha otite externa. E o que você tem a ver com isso? Entender essa diferença é muito importante. Primeiro a gente precisa entender um pouco do que significa otite. Otite significa inflamação do ouvido. Mas essa inflamação, ela pode acontecer em locais diferentes. Então, imagina o ouvido dividido em partes. Existe o ouvido externo, que é um canal por onde o som entra. Depois vem o tímpano, que é uma membrana. E atrás do tímpano existe uma região chamada ouvido médio, que tem várias estruturas. Dependendo de onde essa inflamação acontece, damos nomes diferentes e tratamentos diferentes. A otite média acontece atrás do tímpano. Já a otite externa acontece no canal auditivo. E então vamos começar falando da otite média. Essa é a mais comum nas crianças pequenas. Ela começa a aparecer depois de um resfriado, com sintomas gripais leves, pelo acúmulo de secreção nas vias respiratórias. A criança começa com o nariz correndo, tosse, congestão nasal, e alguns dias depois surge a dor de ouvido. Os sintomas mais comuns são dor de ouvido, febre, irritação, porque muitas vezes, essas crianças não conseguem falar, e aí vem o choro, a dificuldade para dormir e, às vezes, diminuição do apetite e uma prostração mais importante. Nos bebês menores, muitas vezes, eles não conseguem dizer que está sentindo dor. Então, os pais percebem apenas que a criança está mais irritada ou acorda mais vezes à noite e estava com resfriado recente. Agora vamos falar da otite externa. Ela é conhecida popularmente e pelos médicos também como otite do nadador. Isso porque acontece com frequência após exposição à água de piscina, praia, clube. E nesse caso a inflamação acontece na pele do canal auditivo. Os sintomas incluem dor de ouvido também, coceira, muita irritação, sensação do ouvido tampado. Quando essa criança consegue falar, ela fala que o ouvido está tampado. E às vezes até sai um pouco de secreção, mas bem discreta. Existe uma característica muito importante. A criança costuma sentir muita dor quando a gente mexe na orelha. E às vezes a gente até nota uma inflamação. Quando puxamos delicadamente ou apertamos aquela região logo na frente da orelha, geralmente a dor aumenta bastante. Então, definido isso, vamos fazer uma comparação rápida. Otite média geralmente acontece após um resfriado, ou seja, tem que ter sintomas gripais próximos. A inflamação fica atrás do tímpano, então se você pegar, mexer não vai doer. A febre é muito comum e é mais frequente nos bebês, nas crianças pequenas, por uma questão de formato do conduto auditivo. Já a otite externa acontece após ficar muito tempo na piscina, na praia, a inflamação fica no canal auditivo externo e a dor piora quando a gente encosta, às vezes até enche um pouco o pavilhão auditivo externo, que é essa parte aqui. É mais comum em crianças maiores, porque a gente não costuma mergulhar uma criança com menos de 2 anos. Outra dúvida muito frequente é a pergunta: doutor, eu mexi na orelha, eu apertei a orelha e ele reclamou. Isso significa que está com otite? Não necessariamente. Os bebês mexem na orelha porque está com sono, está descobrindo o próprio corpo, ou até por causa de dentes que estão nascendo.
Por isso, esse sinal sozinho, sem essas histórias que eu disse de um resfriado ou de exposição à água de piscina, não dá um diagnóstico. E aqui eu vou dar uma informação muito importante. Nem toda dor de ouvido é causada por uma otite. O problema na garganta pode dar dor de ouvido, excesso de cera, inflamação local na pele, questões de dente que estão nascendo, dão sintomas parecidos. Por isso, o diagnóstico correto depende do exame clínico. E aí a gente vai fazer a otoscopia e vai fazer o diagnóstico. A gente vai ver o canal, o conduto auditivo externo, a membrana timpânica e vai dar o diagnóstico para essa família e muitas vezes já o tratamento. Mas será que toda otite precisa de antibiótico? E a resposta é não. Existem situações em que a gente pode apenas observar. Isso já foi comparado em estudos científicos e até 80% das vezes a gente não precisa de antibiótico. A decisão depende da idade da criança, os sintomas que ela está apresentando e principalmente do exame físico. Por isso, é importante evitar a automedicação ou, às vezes, a ida no pronto-socorro por uma questão simples, porque o uso de antibiótico também tem consequências ruins. Já para a otite externa, quase nunca a gente vai usar antibiótico. Às vezes nós vamos fazer medidas de analgesia local. Então nós podemos usar analgésicos orais e às vezes até analgésicos tópicos, que seriam as gotinhas no ouvido. Mas percebe que o tratamento é diferente a depender da apresentação clínica e do contexto que a criança passou recentemente. Então, quando você deve procurar atendimento médico? Quando seu filho queixa de uma dor intensa que não melhora com analgésico, quando ele tem uma febre alta e persistente, quando tem saída de secreção purulenta pelo ouvido, muito prostrado, quando os sintomas persistem por mais de 2 dias, até 3 dias, isso é um sinal de que você precisa procurar atendimento. Ou se for um bebê muito pequeno, que você está com suspeita, aí você tem que procurar atendimento com o seu pediatra ou no pronto-socorro. Então, quando a criança está com dor de ouvido, o que a gente vai avaliar é o contexto. Ela estava com sintomas gripais recentes, ela passou o final de semana em Caldas Novas ou na piscina e ficou o tempo todo na piscina. Essa informação pode ajudar bastante a entender o que está acontecendo. Mas quem confirma o diagnóstico é sempre o exame clínico da criança. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com outras mães. Eu tenho certeza que muitas delas já passaram por uma noite em claro por causa de uma dor de ouvido. Eu sou o Ronaldo Moura, pediatra, e nos vemos no próximo vídeo.